Olá, irmãos. Estamos aqui para continuarmos nossa aula, né? E sem mais demoras, vamos abordar os próximos eventos que ocorreram na vida do Dr. Robert Calley, né, em sua passagem aqui pelo Brasil. A gente já sabe um pouco, baseado nos últimos acontecimentos, que a igreja no Rio de Janeiro já estava estabelecida, a chamada Igreja Fluminense, Igreja Evangélica Fluminense, né, recém-fundada, com poucos membros, mas com o trabalho de vento em polpa, né, com todas as atividades missionárias sendo desenvolvidas pelos irmãos que ali faziam parte daquela igreja, e eles de fato eram muito atuantes, a ponto de chamar a atenção da Igreja Católica e levantar perseguição em torno dos crentes, né? Então, houveram muitas dificuldades nessa questão, né? A gente está dentro de uma época em que a igreja estava associada ao Estado de uma forma muito íntima, ao ponto de ser considerado como a religião oficial do Império, a Igreja Católica, né? Então a gente por aí já imagina o grau de dificuldades em relação a outras religiões, né? Como no caso da religião evangélica. Então tinham questões práticas que geravam certo desconforto, certa dificuldade para os crentes, para os protestantes. E entre essas dificuldades, nós temos aqui a questão do casamento. Observem aqui no slide que houve um caso relatado, né, na história de um inglês que vivia com uma brasileira, já tinha filhos com ela. Esse inglês se converte, né, e deseja casar. Só que o casamento que era reconhecido pela lei era simplesmente o casamento católico, aquele que acontecia dentro dos moldes da Igreja Católica. Era o único casamento que era reconhecido por lei, né, realizados por padres. Não havia nenhum tipo de lei ou alguma questão legal que aprovasse, que reconhecesse casamento dos chamados acatólicos, né, aqueles que não eram católicos, de maneira geral. E aí a gente inclui qualquer um que não fosse católico nesse sentido, né? E então se enquadra, claro, a questão dos protestantes. O Dr. Calley, ele consultou a igreja, né, para saber como lidar com essa questão, né? Uma vez que o casamento ele é reconhecido por Deus, é bíblico, né? E aí eles encontraram uma forma, planejaram então uma forma de casamento por contrato. A cerimônia ela era realizada, né, e os documentos eles eram assinados de maneira provisória, para que quando fossem legalizados leis que reconhecessem casamentos de não católicos, né, eles pudessem utilizar esses documentos para poder provar que estavam casados, que foram casados de fato, né, e não ter que passar por todos os trâmites novamente. Então, eles fizeram isso, a gente vai ver daqui a pouco, né, como foi que foi redigida essa questão do contrato, mas um dos problemas práticos que estavam acontecendo em relação à questão da igreja, né, dos crentes em um país católico, era justamente esse, a questão do casamento, né, e também tínhamos a questão dos enterros dos mortos, que era outra grande dificuldade, né. Os cemitérios normalmente eles eram consagrados pelos padres da Igreja Católica e eles só poderiam receber ali mortos que fossem católicos. Se você morresse sem ser católico, não teria um local adequado para poder sepultar o seu ente querido. Normalmente eles organizavam um outro lugar, um lugar bem diferente, longe do cemitério, né, que eram onde eram enterrados os criminosos, os assassinos, né, pessoas que eram consideradas a parte da sociedade, digamos assim, né? Então, para crentes não tinha como eles serem enterrados também, era um outro assunto que gerava um problema prático em relação aos cristãos, né, os cristãos evangélicos. A gente vai ver então, com a sequência da história, né, como essas coisas vieram a se resolver mais adiante. Mas vamos abordar ainda um pouco a questão do casamento.
No início do ministério do Dr. Calley aqui no Brasil, né, o Brasil regido então pelo governo imperial, né, a família imperial, Dom Pedro II era o imperador na época, né, e a Igreja Católica, como eu disse aos irmãos, era sacramentada, ou seja, era considerada então como a religião oficial do Império segundo a Constituição. Isso era algo que era legalizado, né? E em face dessas circunstâncias, as pessoas evangelizadas pelo Dr. Calley, quando elas pretendiam se filiar à Igreja Evangélica, elas tinham essa dificuldade, porque como então que elas iam casar, né? Questão do enterro, todos esses fatos. Sair da Igreja Católica, né? Ser excomungado da Igreja Católica, se tornar filiado a uma igreja evangélica gerava, então, problemas de origem de questões práticas, né, que precisavam de uma solução, precisavam de uma resposta, porque nós estamos falando aqui de cidadãos, né? E para resolver esse problema, então, que era um embaraço para os crentes, foi então elaborado pelo Dr. Calley, em 1860, uma declaração nos seguintes termos. Vamos ler comigo aqui, irmãos. Não havendo lei brasileira pela qual os cristãos possam casar-se, em seguir os ritos da Igreja Romana, sem seguir os ritos da Igreja Romana, perdão, que conforme o juízo desta Igreja Evangélica estão opostos ao Evangelho, deliberou-se e determinou-se que seriam considerados como honradamente casados aqueles que, não havendo embaraço algum que deve proibir o casamento, se unirem por um contrato escrito e assinado perante testemunhas competentes, em que o homem e a mulher se ligarem para cumprir fielmente e mutuamente os deveres que, conforme os preceitos do Senhor, cabem ao marido e mulher, e se obrigarem a casar conforme as leis do país, logo que nestas se acharem regras pelas quais possam casar-se sem ofender a consciência. Não se julgou que tais contratos assegurassem efeitos civis, ou fossem tidos por casamento na vista dos tribunais do país, mas sim que na vista de Deus são casamentos verdadeiros e devem ser reconhecidos por tais pela Igreja. Então observe aqui que o Dr. Calley ele bolou uma estratégia, ele formulou aqui um discurso deixando claro, ele entendia que essa declaração assinada pelo casal não teriam validades como documento civil legal, já que a Constituição não reconhecia, mas que diante de Deus era reconhecido como um casamento, né? E eles, como igreja evangélica, não iriam aceitar os moldes da Igreja Católica e casar-se apenas por padres e tudo mais, como diz ali no comecinho do texto, que eles entendem que os ritos da Igreja Romana, da Igreja Católica, que ele se refere aqui, são opostos ao Evangelho, né? Então eles não tinham nenhuma intenção de aceitar as regras da Igreja Católica. E como não havia leis que pudessem respaldar o casamento de acatólicos, ou seja, de não católicos, né, ele formulou então esse documento. A fórmula do contrato que foi adotada e usada até a promulgação da lei oficial, né, mais tarde foi promulgada uma lei que reconhecia como forma legal o casamento de não católicos. Então ele formulou esse contrato aqui. Diz assim: nós, abaixo assinados, sabendo que o casamento é uma instituição divina e não podendo casar-nos conforme o rito romano, o único caso, perdão aí pelo texto, uma falha na digitação, o único caso em que a lei do Brasil reconhece, né, conforme o rito romano, é o único caso que a lei do Brasil reconhece. É isso que o texto aqui quer dizer. Vírgula. Pois nós cremos que o romanismo opõe-se às leis de Deus. Temos prometido e por este documento declaramos e confirmamos a promessa de cumprir entre nós os deveres de marido e mulher, conforme a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, isto é, aí vinha então o nome do homem, né, a profissão, o ofício dele, o estado em que ele residia, a idade, a naturalidade, a filiação e respectiva nacionalidade, no caso aí. Recebo por minha única legítima mulher, então vinha também as mesmas descrições para a mulher, né, profissão dela, estado, idade, essas coisas. E me obrigo e prometo pela ajuda de Deus a amá-la, sustentá-la e tê-la sempre comigo, cumprindo os deveres de um marido fiel, enquanto Deus me der vida. Isso aqui era um contrato, uma fórmula de contrato que o Calley estava formulando, que ele formulou, na verdade, né,
e aqueles que não eram católicos e queriam casar-se, eles assinavam esse documento. Então está aqui, né? É mais ou menos esse aqui. Eu, aí o nome da mulher, aceito, aí o nome do homem, a respectiva identificação, como meu único e verdadeiro marido, obrigando-me, pela ajuda de Deus, a amá-lo, honrá-lo e servi-lo, cumprindo os deveres de uma mulher fiel, enquanto Deus me der vida. Né? Aqui há o contrato que a mulher assinaria. E nós, ambos, nos obrigamos a ter e reconhecer sempre por nossos filhos legítimos os que Deus nos der em resultado deste contrato, o qual abaixo assinamos com testemunhas e nos obrigamos a casar-nos conforme as leis do país, logo que estas reconheçam uma forma de casamento que não se oponha às leis divinas nas Sagradas Escrituras. Rio de Janeiro, dia, mês e ano. Né? E aí vem então as assinaturas dos contratantes, das testemunhas, né? E esse contrato então era utilizado pelos protestantes para poder estabelecer o casamento entre eles, né? E ser reconhecido por, inclusive, qualquer igreja. Né? Já certos, na esperança de que o país ele iria reconhecer isso no futuro, iriam estabelecer leis que iriam reconhecer o casamento daqueles que também não eram católicos. Por que eles tinham essa esperança? Porque, como os irmãos já devem lembrar da história, a gente já vem discutindo um pouco sobre isso, o Brasil ele estava tentando mostrar liberdade religiosa para que os imigrantes, principalmente os imigrantes europeus, pudessem vir ao país, né, como uma forma de tornar o Brasil mais desenvolvido. Né? Tinham como principal exemplo disso os Estados Unidos, que estava se desenvolvendo bastante, era um país com liberdade religiosa, né? E o Brasil queria o mesmo. O próprio Dom Pedro ele tinha essa intenção. Então a gente tinha um debate muito grande nessas questões. Calais entendia essas coisas e ele tinha uma certa influência na questão política aqui no nosso país. Né? Ele teve uma ajuda muito grande de um jornalista que era deputado também do estado de Alagoas, o Tavares Bastos, que defendia muito as ideias de Calais, embora fosse católico. Mas ele tinha essa ideia, né, de defender a questão da liberdade religiosa, porque ele sabia que isso iria trazer benefícios para o país. E ele foi um dos que ajudou nessa questão da legalização do casamento de acatólicos ou não católicos, né, como a gente encontra em alguns livros relatando sobre essa questão. Né? E ele foi de grande ajuda, de grande influência, juntamente com Calais, né, para que isso pudesse ser legalizado. Então Calais ele já tinha em vista isso no futuro. Então ele já estava elaborando aqui estratégias para poder, mais à frente, ser apenas transformado em um documento legal, uma certidão, né, sendo que já estavam casados. Né. Aqui a gente tem uma foto retirada do Museu Histórico da Igreja Evangélica Fluminense, né, lá no Rio de Janeiro, desse contrato aí que nós mencionamos agora há pouco, modelo de registro de casamento que foi utilizado pela Igreja Evangélica Fluminense antes da lei que concedeu a católicos o registro civil. Né? Não dá para ver muito bem aí, porque é um documento muito antigo, né? Mas aqui é uma foto real de um desses documentos que foi redigido, elaborado e assinado por casais protestantes. Então, pessoal, muitos contratos de casamentos católicos foram celebrados, né, mediante essa fórmula, até que foi aprovado a lei número 1144, de 11 de setembro de 1861. Está errada aí a data, tá? Não é 1961, não. 1861, pela qual o governo imperial ele autorizou o reconhecimento de casamentos de pessoas que não professavam a religião do Estado. Né? E essa lei ela foi regulamentada em 17 de abril de 1863, por um decreto imperial, está aí o número do decreto, e por essa regulamentação, os casamentos denominados acatólicos, celebrados por pastores evangélicos, passariam a ser registrados nas câmaras municipais, e tal registro só poderia ser feito se as certidões de casamento religioso fossem assinadas por celebrante registrado na Secretaria do Império. Eles ainda colocaram algumas restrições, tinha que ser celebrado, né, por pastores que fossem um pastor oficial de uma igreja, e esse pastor tinha que ser registrado na Secretaria do Império. Tinha uma certa dificuldade porque não haviam tantos pastores assim, né? Mas mesmo assim já foi um grande ganho. Né? E quem muito contribuiu para isso foi o deputado Tavares Bastos, né, deputado de Alagoas, jornalista também, que embora fosse católico, ele
defendia essas ideias de liberdade religiosa para o nosso país, né? E ajudou muito Calley nessa questão, né? Também usando até o argumento de Calley de denunciar para a Europa, né, que o Brasil não era um país tolerante religiosamente, né? O que seria ruim para muitos políticos que tinham a intenção de trazer imigrantes para cá para poder desenvolver o país, né? E acaba que se conseguem muitas coisas, muitos benefícios, né, em vista dessas questões, né, de tentar mostrar para o Brasil, aliás, mostrar para a Europa que o Brasil era um país tolerante religiosamente. E o Dr. Calley, ele realmente foi divinamente inspirado, né, quando em 1860, procedendo contra as absurdas imposições da Igreja Romana, ele celebrou, sob a sua responsabilidade de ministro do Evangelho, um consórcio de pessoas convertidas a Cristo, né, frutos de sua poderosa ação missionária, né, o casamento dessas pessoas e tudo mais. E ele já foi muito sagaz em ter tido essas ideias de lutar por essas questões também, né, e conseguir para os crentes benefícios como esse, né. A gente estuda a história e a gente começa a ver a importância de grandes homens de Deus para o benefício dos cristãos aqui no nosso país, né. Todos os crentes foram beneficiados com isso, não apenas os congregacionais. É importante a gente enfatizar isso. Não foram só os congregacionais. Calley não estava fazendo isso por uma denominação. Ele era até averso a essa questão de denominação. Ele estava fazendo isso pelo reino, pelo evangelho, para que os crentes fossem abençoados. E todos os crentes hoje são abençoados por todo o trabalho que o Dr. Calley desenvolveu aqui no Brasil, né? E sem dúvida alguma a conquista do reconhecimento da validade do matrimônio religioso de católicos é um notável fato histórico ligado aos primórdios do evangelho brasileiro, né? Advindo aqui do amistoso relacionamento pessoal do Dr. Calley com o eminente imperador Dom Pedro II. Vê como Deus coloca aqui as pessoas certas na história, né? E consegue trazer benefícios que são conquistas históricas para os cristãos, né, de uma forma geral, como eu disse, não apenas cristãos congregacionais. E a legalização, então, do casamento religioso perante o Estado foi estabelecido depois, por esse outro decreto aqui, em 1888, nos artigos que os irmãos podem observar aí no slide, né, com o advento da Constituição Brasileira, que foi proclamada em 1889, né, a Igreja passou a ser separada do Estado, deixando, portanto, de ter validade o casamento religioso, né. Proclamada a República, instituiu-se então o casamento civil como o único válido nos termos do decreto número 181, de 24 de janeiro de 1890. Né. E o casamento religioso, para efeitos civis, ele voltou a ser preceito legal a partir da Constituição de 1934. Né. E hoje a gente sabe que tem até a questão do reconhecimento da união estável, né? Ainda que não tenha sido feito um casamento e tudo mais, existem até direitos legais em relação a essa questão. Então muita coisa mudou de lá para cá, mas felizmente, né, houve então essa separação da Igreja e Estado, né? Então permitiu muitos benefícios para aqueles que eram protestantes, para aqueles que não eram católicos, né, poderem conseguir esses direitos. Indiscutivelmente, a prescrição constitucional que reconhece o casamento religioso como um ato legal é basicamente fundamentada na palavra de Deus, visto que o matrimônio não foi instituído nem restaurado pelos homens, mas provém de Deus, o autor da criação, e de Jesus Cristo, o autor das leis que confirmaram e o elevaram conceitualmente. Né? Casamento ele é uma instituição divina, né? E é importante esse reconhecimento, né, do casamento religioso como um ato legal, né, em todo esse processo que aconteceu aí durante a história. E a atitude do Dr. Calley promovendo isso, né, em 1860, esse ato público do casamento religioso, sem condicionamentos legais, foi rigorosamente bíblica. Calley, com essa medida, ele antecipou aos legisladores brasileiros no reconhecimento do casamento religioso como um ato pessoal de plena consciência cristã. Ou seja, Calley aqui ele não se ateve apenas às questões legais, né, a questão de direitos legais reconhecidos por uma Constituição. Calley entendia que o casamento ele era muito acima disso, que ele era reconhecido por Deus. E se era reconhecido por Deus, não era uma instituição civil,
um país que iria dizer ou não quem estaria ou não casado, né? Se as partes concordavam diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens, com testemunha, de forma pública em casar-se, isso era bíblico, né? E Calley reconhecia isso. Então, ele formulou aquele contrato, né, para que pudesse dar uma fundamentação legal em termos de Estado, né, de país, de Constituição. Né? E também lutou para que esse direito pudesse, então, ser um direito adquirido, de fato, na história, né? Até que, de fato, conseguiu. Mudando aqui um pouquinho de assunto, a gente ainda volta um pouco sobre essas questões dos direitos que Calley conquistou, mas a gente vai abordar aqui também a contribuição de Calley e a questão dos hinos, né? Na igreja congregacional ele tem um saltério, né, os salmos e hinos, e como foi que isso chegou em nossas mãos, né? E uma das maiores contribuições que Calley trouxe à igreja fluminense, né, e assim como a igreja no Brasil em geral, foi o livro, né, de hinos chamado Salmos e Hinos, que ainda hoje é um dos melhores e mais populares hinários do país, né? Tanto o doutor quanto a sua esposa traduziram os hinos do inglês ou do alemão, e também eles próprios escreviam hinos. Olha só aqui que interessante. O Dr. Calley escreveu seu primeiro hino lá na Ilha da Madeira, no verão de 1842. E aquele foi seguido por outros, né, outras composições que vieram. Né, um que ele compôs na prisão em 1843. Né, aqui nós sofremos aflições e dores, né, o iníciozinho do hino. Como o doutor ele era escocês, suas traduções elas foram tomadas do saltério escocês, mas o casamento com a Sarah, que era inglesa e congregacionalista, né, as traduções e composições de novos hinos também se tornaram mais frequentes. Né? E dentre os dois, a senhora Calley possuía o maior talento poético. A gente já viu como ela era, quando vimos na história dela, conhecia muito de música, gostava de artes, então ela tinha muita poesia nas veias. Né? Isso afirma o reverendo Eduardo Moreira em sua curta biografia dos Calleys. Né? Ele diz, em suas composições, o Dr. Calley sempre preocupava-se com a doutrina. Sua esposa, por outro lado, adornava e ilustrava a doutrina com sua capacidade poética. E o casal compôs os primeiros hinos em português. Né? Daí a importância da gente valorizar o nosso hinário. Né? A gente tem um hinário próprio, né? Composto, muitos desses hinos compostos pelo Dr. Calley, pela senhora Calley, né? Fruto de um trabalho, né, em prol do Evangelho. O primeiro livro de hinos foi publicado em 1861 e apenas 3 anos após a fundação da Igreja Fluminense já continha 50 composições, sendo 18 salmos e 32 hinos comuns. Esse livro ele foi usado pela primeira vez em 17 de novembro, né, desse mesmo ano, sob o título de Salmos e Hinos, com as seguintes palavras adicionais: para o uso daqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja agora estava preparada para a adoração. Tinha escritura, tinha um hinário. 3 anos depois, outros 6 hinos foram incluídos na coleção. E a senhora Calley ela compunha novos hinos constantemente, alguns para ocasiões especiais, a gente tem isso no nosso hinário. Né? Composições especiais para momentos especiais, como inauguração de novos locais, né, para as reuniões da igreja, aniversário da igreja, reorganização da escola dominical e muitos outros eventos importantes que tinham hinos específicos para isso. E por volta de 1865, o livro atingiu um total de 83 cânticos, sendo 25 salmos e 58 hinos. A senhora Calley ensinou todos os hinos à congregação e, além disso, manteve aulas de músicas nas noites de domingo. Em seu prefácio, ela lembrou aos cantores que eles não deviam gritar nem arrastar os hinos, mas prestar atenção especial às palavras que estivessem sendo cantadas. Observem isso aqui, irmãos, com atenção. O que a senhora Calley pensava sobre essa questão dos hinos? Né? Que não deveria ser gritado, não deveriam arrastar os hinos, mas prestar atenção especial às palavras que estivessem sendo cantadas, muito mais do que na música, e cantá-las para o louvor do maravilhoso Salvador, a quem devemos consagrar o melhor de nossas faculdades e habilidades em vidas tão abençoadas por Ele. Né? Em uma época em que se valoriza tanto a melodia das canções e muitas vezes não se presta atenção às letras, né? E se cantam às vezes heresias, né, dentro das igrejas, num culto de domingo, que é para cultuar ao Senhor, falando coisas nas canções que
não tem nada a ver com aquilo que o Senhor falou. A gente vem aqui a uma época muito mais antiga, em que se valorizava prestar atenção na doutrina, nas letras que estavam sendo cantadas nos hinos ao Senhor. Isso é importante para a gente, irmãos, para que a gente possa observar, né, muito mais as canções que nós ofertamos a Deus no nosso culto, né, culto dominical. E o Dr. Calley, ele era um escritor prolífico, né, ele escrevia todos os seus sermões e, ao fazê-lo, revelava metodicamente seu profundo entendimento das verdades bíblicas e sua facilidade em comunicação. Ele podia transmitir em mais profundas verdades espirituais numa linguagem simples, né? As mais profundas verdades espirituais numa linguagem simples, facilmente compreendida por seus ouvintes, até mesmo entre os que nem sequer sabiam ler ou escrever. Olha só como o Dr. Calley ele era muito inteligente nesse sentido, né? Tinha uma capacidade de conseguir fazer-se entender na questão das verdades bíblicas. E ele também era um grande oportunista. Em que sentido, né? A imprensa diária o provia com material para artigos que seriam publicados em jornais, principalmente em um jornal chamado de Correio Mercantil. Os seguintes títulos indicavam os mais variados assuntos com os quais ele lidou. Olha só aqui artigos que o Dr. Calley escreveu, sobre que assuntos ele escrevia. Sobre a regra da nossa fé, né? Ele escreveu sobre uma importante confissão, jesuitismo no parlamento. Olha só aqui os temas abordados por Calley no jornal, né? Os artigos que ele escrevia. O que é o mundo? Né? Império Brasiliense e Império Eclesiástico, as Sagradas Escrituras, a punição da excomunhão. Né? Ele tocava em muita ferida da Igreja Católica. Né? Também ele escrevia sobre questões de saúde, não está aqui descrito, mas ele escrevia sobre questão de tratamentos, de comportamentos, né, de higiene, comportamento saudável para evitar doenças e tudo mais. Ser médico, né, era também da alçada dele. E ele usava o pseudônimo chamado O Crítico. Às vezes ele usava o Católico Protestante. E ele escreveu um total de 35 artigos para o Correio, né, o nome do jornal, Correio Mercantil. Então também escreveu cartas para a imprensa, geralmente para corrigir uma má interpretação, fosse maliciosa de outro tipo de crenças e práticas protestantes. Muitas vezes se utilizavam, né, das escritas do Dr. Calley para tentar mudar um pouco aquilo que ele estava falando, né, para distorcer aquilo que ele estava dizendo, e aí ele muitas vezes tem que reescrever para poder corrigir alguma má interpretação. E os Calleys traduziram obras como o de John Bunyan, né, Guerra Santa e o Peregrino, que os irmãos bem conhecem, e publicaram primeiramente na imprensa diária, né, imagina aí, o Peregrino sendo publicado na imprensa diária, né, para qualquer um ter acesso. Mais tarde a senhora Calley escreveu a biografia de John Bunyan e a publicou. E o doutor, por sua parte, compilou alguns livros devocionais, né, Cleon e Maia, A Felicidade do Lar e Orações Curtas. E uma das publicações do doutor, no entanto aqui causou uma certa agitação, é interessante a gente destacar que foi uma publicação chamada O Ladrão da Cruz. O livro ele tinha sido impresso lá na Inglaterra, né, o próprio Dr. Calley providenciou toda a impressão, só que ele foi apreendido na alfândega do Rio de Janeiro. Né, o chefe da alfândega ele era um tanto fanático, católico, religioso. Né, e ele fez essa apreensão por causa da capa do livro. Né. Tinha uma lei que proibia a publicação de qualquer coisa que fosse contra a religião oficial do Império. Vê como essa questão, mais uma vez, de Igreja e Estado, associação de Igreja e Estado, religião oficial do Império, atrapalhava muita coisa. Né? E acabou que atrapalhou essa questão. E os inspetores da alfândega diziam que a ilustração transgredia a lei. E o que é que tinha nessa ilustração para poder eles barrarem? Né? Tinha simplesmente o seguinte, cenas de crucificação, né? Onde um dos ladrões da cruz ele estava sendo registrado ali com pregos, né? Tinha suas mãos cravadas com pregos. Mas para o entendimento, o senso comum da época da Igreja Católica dizia que só Jesus Cristo tinha sido crucificado com pregos. Preste atenção, irmãos. Apenas Jesus Cristo tinha sido crucificado com pregos, segundo o entendimento da Igreja Católica. E os demais ladrões, né, os dois ladrões, melhor dizendo, né, que estavam sendo crucificados ali com Cristo, eles foram simplesmente amarrados com cordas. Foi necessária a intervenção das mais altas autoridades para que o livro fosse libertado.
né? Liberados, melhor dizendo. E mais uma vez a gente tem aqui a participação do jornalista e deputado do estado de Alagoas, né? O Dr. Tavares Bastos. Ele argumenta em favor de Calley, né? Dizendo que fez uma leitura dos textos do Evangelho que fala das cenas lá da crucificação, e em nenhum local da Bíblia dizia que o ladrão da cruz, os dois ladrões, eles tinham sido crucificados de uma forma diferente de Jesus Cristo, a não ser pela coroa de espinho, né? E aí, depois de muita diplomacia, acabou que o livro foi liberado, né? Só que o Dr. Calley, para evitar maiores confusões, acabou que mudou a capa do livro, né? E conseguiu, então, liberação da divulgação do livro, né? E embora o Dr. Calley se opusesse à intolerância da Igreja Católica no Brasil, ele tinha um certo grau de amizade com diversos católicos, né? Um destes foi o Dr. José Luiz Malafaia, que corrigia as versões em português dos hinos de Calley e todas as suas outras publicações. Ele era um convidado frequente à mesa dos Calleys, os quais inclusive participaram de sua cerimônia de casamento numa igreja católica. Perceba aqui que o Dr. Calley ele era contra o sistema, mas ele não era contra as pessoas propriamente, né? Ele não tinha muito dessa restrição e ele, como podem notar aqui, né, não teve nenhum problema em ir para uma celebração de casamento de um amigo, né? E essas amizades com católicos, né, no caso aqui da história do Calley, eram importantíssimos. O Dr. Calley sabia que era assim que o Evangelho poderia chegar a mais pessoas, né? Ele precisava estar com os não crentes, né, para poder evangelizar. Ele não tinha como ficar simplesmente com crentes, sendo que são os descrentes que precisam de salvação, né, dentro do contexto. Então ele tinha amizades com católicos, né, que participavam, né, muitas vezes da sua mesa como convidados, né? Tinham acesso, vê que aqui o Dr. José Luiz Malafaia, né, corrigia as versões dos hinos de Calley. Com certeza ele tinha que ler, obviamente, para poder corrigir. E através dessas leituras, muitas vezes a palavra chegava à mente e ao coração dessas pessoas, né? O Dr. Calley ele era muito estrategista, um profundo conhecedor da palavra de Deus e um grande evangelista. Em 1862, o ministério do Dr. Calley acabou que foi interrompido por causa de um acidente. Ele cavalgava bastante e acabou que caiu do cavalo, ele foi derrubado por seu cavalo, sofreu ferimentos na perna e no joelho, né, e acabou sendo que foi obrigado a utilizar muletas. E estava demorando muito a recuperação dele, até que ele foi aconselhado, né, por amigos médicos para poder retornar à Grã-Bretanha para se tratar ali. Ele ficou muito relutante em aceitar essa proposta do conselho, mas ele acabou indo, né? A sua própria esposa o persuadiu a isso e em agosto eles embarcaram, né? A igreja aqui ficou muito temerosa de não ver mais o seu pastor, mas o Dr. Calley tinha intenção de voltar. A perna então sara, as muletas foram descartadas e o doutor retorna à sua saúde e à vitalidade normal. E durante o período que ele esteve ausente aqui do Brasil, eles se comunicavam por correspondência, muita correspondência com o seu rebanho, né? E dessa forma a igreja pôde esclarecer muitos dos seus problemas, né? E o pastor, mesmo de longe, estava pronto ali para exortar, para encorajar, para nutrir os crentes, né? Ainda assim era evidente que o Dr. Calley ele deveria retornar imediatamente ao Brasil. E ele finalmente encontrou o que ele mais desejava, né? Que era um experiente e dedicado ajudante para poder ajudar ele no pastoreio da igreja. Calley ele era mais um evangelista até. Ele queria alguém que pastoreasse de fato a igreja. E ele encontra essa pessoa, né, esse ajudante, na pessoa do Dr. Richard Holden, né? Em uma de suas cartas, ele descreve como tudo aconteceu. Em 1862, estando bastante adoentado, ele foi obrigado a voltar à Europa. 7 meses depois, tendo-me recuperado o suficiente, não precisava mais das muletas, viajei pela Grã-Bretanha na tentativa de encontrar alguém, um verdadeiro servo do Senhor que pudesse me ajudar em meus trabalhos pastorais no Rio de Janeiro. No entanto, não obteve sucesso. Não obteve sucesso. E em setembro de 1863, retornando ao Brasil com as mãos vazias, o navio fez uma parada em Salvador e o Sr. Holden veio a bordo. Tivemos uma longa conversa, após a qual a minha esposa e eu continuamos a viagem ao Rio. E o Sr. Holden
veio então a Petrópolis e ficou em nossa casa por 3 meses. Tivemos bastante oportunidade para conversar, especialmente sobre a igreja no Rio, e o reverendo Holden tinha rompido relações com a sociedade missionária episcopal sob patrocínio de quem vinha trabalhando na Bahia. Estava na Bahia a trabalho dessa sociedade. Tinha rompido com ela, né? E ele fez isto porque não encontrava liberdade suficiente para ensinar e agir como sentia que Deus queria que ele fizesse. E ele se mostrou um valioso ajudante, um homem grandemente amado pelos brasileiros. Dr. Calley aqui se identificou bastante porque ele enxergava muito dessas restrições que certas instituições e sociedades estabeleciam para a pregação do Evangelho, e ele não gostava nada disso, né? O Dr. Calley tinha então aversão à denominação por essas questões, porque acabava sendo tolhido de liberdade de poder fazer aquilo que a palavra de Deus determinava, né? Então, o Holden também, dentro do mesmo contexto, acabou rompendo com a sociedade missionária episcopal, né? E ele se alia então ao Dr. Calley. Ele se torna então o pastor da igreja, né? E foi muito útil no serviço, né? Voltando agora um pouquinho da questão dos casamentos e enterros, mais uma vez, né, tratando disso, quando o Dr. Calley chega novamente no Rio, ele soube que o governo brasileiro tinha sancionado a lei que autorizava os ministros protestantes a conduzirem cerimônias de casamento para os não católicos e também a registrarem tanto os nascimentos quanto os falecimentos. Olha só, até registro de nascimento de não católico era proibido, né? Então vê aqui que muita coisa mudou quando ele retorna. Isto foi resultado de uma batalha que perdurou por vários anos e na qual o Dr. Calley esteve indiretamente envolvido, né? A Igreja Católica Romana não tinha mais a exclusividade de realizar casamentos. Agora, ministros protestantes também tinham este direito e havia apenas uma condição, que o ministro ele deveria ser regularmente eleito pela igreja local. Então, em outubro de 1863, a igreja se reuniu em assembleia e decidiu formalmente que o nome da igreja deveria ser Igreja Evangélica Fluminense, e o Dr. Calley foi eleito pastor, né? Na verdade, ele tinha sido pastor desde que a igreja tinha sido fundada, né? A gente sabe disso. Mas agora sua posição estava legalizada, ele poderia inclusive, se registrar na Câmara Municipal, né, como pastor da Igreja Fluminense. E alguns dias depois, o governo imperial emitiu um certificado dando ao Dr. Calley direitos que até então eram exclusivos dos sacerdotes da Igreja Romana. Então, todos os casamentos por contrato celebrados até aquela data foram devidamente registrados e desta forma foram legalizados. Olha só que coisa legal, né? Então, no mesmo decreto, foi também providenciado que uma porção de cada cemitério fosse reservada para enterros protestantes e não católicos em geral. Até aquela data, os brasileiros que morriam sem ser católicos, eles eram enterrados em solo não consagrado, reservado aos criminosos e suicidas, né? Como eu tinha comentado isso anteriormente, aqui em nossa aula. E desde o dia 22 de setembro de 1855, quando ocorreu uma terrível doença epidêmica no Rio de Janeiro, no qual resultou de 4.000 casos fatais, né? O Dr. Calley ele começou uma iniciativa nessa questão do enterro. Muita gente morreu nessa época, meus irmãos. Isso foi bem antes, 1855. 4.000 casos fatais, crentes morreram nessa época, né? Então, o Dr. Calley ele inicia aí uma desassombrada iniciativa dele para se instalar no cemitério de São Francisco Xavier, o chamado Quadro dos Protestantes. Ele conseguiu aí um localzinho para isso, mas não tinha nada legalizado. Até que, em épocas mais distantes, né, 1860, alguns anos mais à frente, é que a gente teve então essa legalização, né, 1863 por aí. Alguns ministros, alguns sacerdotes católicos, eles foram tipo desconsagrar o lugar, né, que era consagrado só a católicos, para poder permitir esse enterro de não católicos. Enfim, mas foi conseguido, né, essa abertura para que os protestantes também tivessem esses direitos civis legalizados. E o método do Dr. Calley para assegurar os direitos legais aos crentes, estimulando a interpretação da Constituição e promovendo a aprovação de projetos de leis mais liberais no parlamento, né, estava se mostrando eficaz, e a gente tem aqui, né, muitas contribuições à recém-formada igreja, né, casamento de não católicos, registro de nascimento, óbitos, tudo isso aqui estava sendo conseguido com muito esforço, com muita luta,
E o Dr. Calley, ele foi pioneiro nessas questões e contribuiu muito, como eu já disse agora há pouco, contribuiu muito para os crentes em geral, não crentes congregacionais. Entenda que o Dr. Calley não estava lutando pelos congregacionais, ele tinha uma certa aversão a essa questão de denominação, né? Embora ele se identificasse muito com a questão do congregacional, tanto que reconheceu isso mais na frente. A igreja do Dr. Calley, as igrejas fundadas pelo Dr. Calley, se reconheceram assim congregacionais, né? Mas toda essa luta beneficiou os cristãos como um todo, né? Os crentes em geral foram beneficiados. Os crentes de hoje foram beneficiados pelas ações do Dr. Calley, né? Muitos nem conhecem isso, mas é fato que Deus utilizou muito esse homem para que os seus servos pudessem ser abençoados, né? A gente vai ficar aqui em nossa aula. Próxima semana a gente dá continuidade, e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém?